Oi, meus filhos, tudo bem com vocês? Nesta videoaula, vamos dar continuidade ao assunto descoberta da célula estudando um pouco sobre membrana celular e citoplasma. Com a evolução dos estudos no campo da microscopia, junto com as descobertas realizadas na bioquímica celular, os cientistas conseguiram visualizar a célula viva em um novo nível, ou seja, no nível nanoscópico. Esse tipo de visualização, ela não é feita com os olhos, mas sim com a mente. Como é que isso é feito? Vê, no nanoambiente há diversas estruturas, que são as organelas celulares, que vão criar as condições para as interações moleculares que são necessárias para a vida. Esses tipos de interações vão constituir o metabolismo, como a gente já estudou anteriormente, certo? Como construir ou como foi construído o modelo atual da célula? O conceito de célula em si, como unidade básica da vida, começou a ser construído a partir da década de 1840, mais ou menos por aí, certo? Foi quando foram aceitos os fundamentos da teoria celular. A teoria celular hoje, ela tá tão na cara, tá tão óbvio que às vezes a gente começa a superestimar a importância disso para a biologia. Como? É difícil de acreditar que pessoas, minhocas, cogumelos, alfaces, bactérias, enfim, diversos outros exemplos de vida, são todos constituídos pelo mesmo tijolo biológico, que é a célula, certo? Há sim diferenças entre as células dos diversos tipos de organismos, mas também há diferenças entre células de um mesmo organismo. As maiores diferenças que a gente pode encontrar são entre as bactérias. Por quê? Porque elas apresentam células procarióticas, que são destituídas de núcleo, ou seja, não apresentam núcleo e nem organelas membranosas. Já os demais seres, que são constituídos pelas células eucarióticas, que são células que apresentam o núcleo e organelas membranosas, certo? Quanto à presença de plastos no citoplasma das células vegetais, que vão diferenciar essas células das células animais. Nas células vegetais ainda, elas apresentam a parede celular, que vai ser ausente nas células animais. Apesar dessas diferenças citadas, quando a gente vai analisar o aspecto celular essencial, que vai mostrar que todas as células eucarióticas, elas vão partilhar de uma mesma estrutura e vão funcionar de um modo bastante parecido. É com isso que eu vou estar dando a ideia para vocês nesse vídeo e nos próximos, de como é o funcionamento das diversas organelas celulares, certo? Essa imagem que está aparecendo para vocês é uma representação esquemática de alguns tipos de célula ou fragmentos de célula, certo? Nessa imagem aqui, vocês podem observar um neurônio. Nessa outra, as hemácias, que é uma célula vermelha sanguínea. E nessa aqui, o leucócito, que é a célula branca sanguínea, certo? Quanto à tridimensionalidade da célula viva. Quando se vai observar uma célula numa lâmina microscópica, ela vai ser bem distante do que é apresentada nas ilustrações coloridas e tridimensionais das células nos livros didáticos, certo? Por que isso? Primeiro, essa diferença vai ocorrer pelas limitações técnicas que todo o aparelho tem, certo?
de observação microscópica. Como a gente viu na videoaula anterior, para observar as células, se faz necessário matá-las e fixá-las, tentando preservar ao máximo a sua estrutura, certo? Aí, em seguida, a gente precisa obter fatias celulares muito finas, que a gente chama de cortes histológicos, para que permitam a passagem de luz, se essa célula for observada no microscópio fotônico, ou por feixes eletrônicos, se for observada nos microscópios eletrônicos de transmissão. Nessa imagem que está aparecendo para vocês de forma tridimensional, está sendo apresentada a célula animal, que está em azul, e a célula vegetal, que está em verde, de como é a sua constituição por dentro da célula, certo? Quanto às características da membrana biológica ou biomembranas, elas têm como função o comportamento das células, que podem ser em diversas situações, sendo inchar, murchar ou até mesmo estourar. Os primeiros estudos sobre as células, eles mostravam que elas eram bem delimitadas por algum tipo de película, que era considerada fina e invisível. Mas até o mais poderoso microscópio fotônico moderno, essa película hipotética, a gente conseguiu denominá-la de membrana plasmática, certo? Essa membrana plasmática ou membrana biológica, ela basicamente define os compartimentos, determinando a comunicação entre o lado interno com o lado externo da célula ou organela. Ela também possibilita o controle da passagem de íons e de outras moléculas. Também faz a informação como mudanças conformacionais dos componentes da membrana. Sistemas enzimáticos vão estar associados à membrana e vai possibilitar também a catálise de reações transmembranares ou reações sequenciais que podem ocorrer tanto no plano da membrana, certo? Com a microscopia eletrônica e as análises bioquímicas das células, elas revelaram que também o citoplasma de uma célula eucariótica é repleto de membranas com espessura e composição química semelhante à de uma membrana plasmática. Atualmente, o termo mais usado é biomembrana, que vai designar tanto a membrana plasmática como as membranas que vão dividir tanto o interior da célula em seus compartimentos, certo? Essa imagem para vocês é o modelo do mosaico fluido, certo? O que é que esse modelo do mosaico fluido fala? Esse modelo do mosaico fluido, ele é de fosfolipídios e de proteínas. Tipos de membranas de proteínas, no caso, as proteínas integrais, as proteínas periféricas, que vão estar ligadas à superfície, regiões de membranas que vão diferir em proteínas tanto no lado interno como no lado externo. As proteínas que vão estar expostas somente a um lado da superfície. Expostas vão estar em ambos os lados, regiões dentro da bicamada da membrana, certo? A membrana lipídica é um fluido bidimensional e as proteínas podem se mover lateralmente, certo? Esse modelo ele continua sendo suporte teórico quando a gente vai estudar a membrana biológica, certo? Então, por hoje é só. E obrigada. Até a próxima.